Mas eu não quero falar muito, porque eu quero escutar o nosso amigo, nosso visitante, que vai nos trazer então o seu conhecimento acerca do câncer e sua fisiopatologia espiritual. Vão colocando as perguntas no chat, que mais adiante o Dr. Décio vai responder para nós. Décio, a palavra é toda tua. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que estão aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, obviamente, né? O câncer, dentro de uma perspectiva espiritual, tá? Então, assim, a gente vai trazer uma ideia que não nega nenhuma das hipóteses, nenhum dos conhecimentos que a gente já tem dentro da oncologia. Mas a gente vai dar um novo aspecto, mostrar uma nova face do que isso representa e de como isso pode acontecer, tá? Então, a gente vai utilizar o conhecimento que a gente tem do Espiritismo e, principalmente, o que traz André Luiz, Dr. Dias da Cruz e outros autores espirituais, tá? Então, eu vou começar trazendo a definição que o André Luiz trouxe para a célula, tá? Essa definição, de todas que eu li em livros de biologia, foi a que mais me agradou e eu acho que é a mais completa. O André Luiz chama as células de animáculos infinitesimais domesticados, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, ele traz essa ideia. E é uma ideia muito precisa, porque eles são exatamente isso, né? São animáculos, cada célula é um ser vivo. Se a gente tirar essa célula do nosso corpo e a gente colocar num ambiente adequado, no meio de cultura, essa célula se mantém viva, né? Só que o que vai acontecer se eu fizer isso? Ela vai continuando viva, ela vai se multiplicar, mas ela vai perdendo as suas características, tá? Então, uma das coisas que são fundamentais no nosso organismo é a diferenciação celular. Então, o que isso significa? Um neurônio tem no seu núcleo os mesmos genes que tem num adipócito, por exemplo, que é uma célula de gordura. O núcleo exatamente tem as mesmas células, mas um se transformou numa célula super especializada, que é o neurônio, e o outro se transformou numa célula capaz de armazenar a gordura, que é o adipócito, tá? Como é que isso aconteceu? Né? Por que um foi para um lado, o outro foi para o outro? E mais, não só a diferenciação da célula, mas para que lado a célula vai? Né? Se é um neurônio, ela tem que ocupar o espaço próprio de um neurônio, ela tem que ir para a cabeça, para formar um encéfalo, ou para a medula, para formar a medula espinal, ou se organizar nos feixes para formar os nervos, né? E assim por diante. Então, existe uma orientação de função, né, que é traduzida pela estrutura da célula, e isso a gente vê no microscópio, né, a diferença da estrutura de um neurônio para uma célula muscular, para um adipócito, e a função que cada uma dessas células tem, que vai ser própria para aquela estrutura que foi desenvolvida especificamente, tá? Quem é que dá essa instrução para a célula? Como é que a célula sabe para que lado que ela tem que ir, né? Como é que a célula sabe que ela tem que se diferenciar em músculo, ou em gordura, ou em neurônio? Tá? Então, essas perguntas, elas, na verdade, não são respondidas pela medicina tradicional, nem mesmo a embriologia. Então, o que a gente sabe é que existe um desenvolvimento específico. As células vão se organizando em folhetos, né? Os 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses folhetos vão formando os sistemas e os órgãos e as células de cada órgão. Mas como é que isso acontece? Como é que a célula sabe que ela tem que subir ou descer, ir para frente ou para trás? E que tipo de diferenciação ela vai assumir? Já que dentro do núcleo, as instruções são as mesmas para todas as células, né? Não muda os genes que estão numa célula para outra, são exatamente os mesmos. Como é que elas são tão diferentes, tá? Então, essa ideia do André Luiz de que são animáculos infinitesimais domesticados
ela é muito adequada, porque essa domesticação que ele cita é justamente a capacidade que essa célula tem de receber instrução, tá? E executar essa instrução de acordo com a sua programação genética, tá? Então, quando a gente está formando um corpo físico, antes desse corpo físico, obviamente, existe um perispírito que está encarnando, do espírito que está encarnando. E essa relação do perispírito com o corpo físico, que é o que a gente tem chamado de fisiologia transdimensional, né? Essa relação que tem uma anatomia transdimensional, que é a estrutura, e a fisiologia transdimensional, que é a função dessas estruturas, vai fazer uma conexão entre o perispírito e o corpo físico. E já existe, obviamente, uma conexão entre a alma, que é o princípio inteligente individualizado, e o perispírito. Isso sempre houve. E agora está se acrescentando, né, no indivíduo que está encarnando, o corpo físico. Essa estrutura, né, que a gente chama de duplo etérico, essa estrutura é como se fosse um molde, né? E nesse molde, essas células vão se acomodar dentro de um campo informacional que vai dizer para essa célula: você tem que ir para a direita e você vai virar um músculo. Você tem que ir para cima e você vai virar um neurônio. Você tem que ir para baixo e você vai virar uma gordura, um adipócito, e assim por diante. Tá? Então, para que essa célula consiga exercer esse papel, ela precisa receber a instrução. E aí, recebendo a instrução, ela executa. Tá? E outra característica que é importante a gente entender é que, se por um acaso esse fluxo de informações entre a célula e a instrução que ela recebe, que vem através do perispírito, se isso for interrompido por algum motivo, essa célula perde todas as suas instruções, ela zera. Ela não fica, por exemplo, eu já tinha um neurônio, ele vai continuar neurônio. Não. Se eu colocar um neurônio num tecido no meio de cultura, se eu não colocar os elementos certos, os hormônios sinalizadores corretos ali, o que vai acontecer é que aquela célula vai se multiplicar e vai se indiferenciar. A mesma coisa vai acontecer com qualquer outra célula diferenciada do corpo. Se a gente colocar no meio de cultura, tirar ela do campo informacional que ela está inserida, que é o perispírito, né, e o duplo etérico, ela perde as suas características. Então, eu não só preciso fazer essa conexão com a célula, como essa conexão precisa ser mantida, tá? Para que ela se mantenha na posição correta, com a diferenciação adequada, fazendo o que ela tem que fazer, tá? Isso daí é fisiologia, certo? É claro que a gente está dando a dimensão transdimensional, que no livro de fisiologia humana não tem. No Guyton não fala de perispírito, duplo etérico. Mas a gente não está falando nada que vá contra o que a gente sabe. Mas, pelo contrário, a gente está dando um passo adiante, utilizando as informações que a gente recebeu de Allan Kardec e de André Luiz, mais especificamente, tá? Se eu tiro essa instrução, então essa célula vai voltar à sua situação original, de animáculo infinitesimal. Nesse caso, apesar de ser domesticado, se ele não está recebendo informação, ele não se diferencia, tá? Então, essa comunicação mente-corpo, ela vai se estabelecer na encarnação e ela tem que ser mantida com todas as células do nosso corpo durante toda a nossa vida, tá? Se essa comunicação for interrompida, então eu vou ter uma perda de orientação da célula e essa célula vai se indiferenciar, ou seja, ela vai deixar de ser o que ela era para voltar a ser o seu ponto de partida, que é uma célula neutra, que não tem nenhuma função. Ela só vai desenvolver as funções do automatismo celular. Quais são essas funções? É a alimentação, né? O metabolismo, respiração e a excreção. E a multiplicação. São essas quatro funções, são as funções automáticas, tá? Se a gente levar isso em consideração, se a gente levar essa dinâmica da comunicação mente-corpo em consideração, a gente vai começar a perceber que a nossa noção de saúde vai se transformando, né? Ela vai ganhando uma nova dimensão.
E isso também vai acontecer com a nossa noção de doença, né? Porque, assim, saúde não é apenas a ausência de doença, né? É o perfeito bem-estar biopsicossocial, que é o que diz a ONU, a OMS, desculpa, que é a Organização Mundial de Saúde, e, segundo Emmanuel, né, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando eu estou em harmonia, quando a minha alma está em harmonia, eu sou saudável, mesmo que o meu corpo esteja doente. Então, essa nova forma de a gente ver saúde, que não por acaso está sendo acompanhada pela medicina de uma maneira geral, né, com a introdução da espiritualidade dentro da academia, os conceitos estão se transformando, né, lentamente, mas estão se transformando, e a gente está agora em plena transição de paradigma, né? Para os meios de comunicação, para o Fantástico, para o jornal, para a internet, não tem nada acontecendo. Mas para quem acompanha os trabalhos científicos, para quem acompanha as publicações nas revistas de ponta, a gente percebe claramente um aumento exponencial de trabalhos científicos que levam em consideração essas características. Por exemplo, a epigenética ligada a alterações mentais. Então, já existem trabalhos que mostram isso. Na medida em que eu estou desenvolvendo determinados estados psíquicos e emocionais, esses estados psíquicos e emocionais transformam o meu meio interno e agem sobre a genética das minhas células, né? E estas células vão ter determinados genes inibidos ou excitados, a expressão gênica se transforma, né? Dr. Kazuo Murakami, que foi um pesquisador, um geneticista que quase ganhou o prêmio Nobel de biologia quando ele descobriu os genes da enzima conversora, da angiotensina, né, que depois abriu o espaço para uma classe muito importante de medicações antipertensivas. Ele escreveu um livro chamado O Código Divino da Vida, do Kazuo Murakami, e ele fala exatamente isso lá, né? Ele fala sobre a ação epigenética sobre as células do corpo ligadas aos nossos estados psíquicos. Bom, o Dr. Kazuo Murakami está trazendo uma coisa que o espírita já sabe, né? Isso já foi trazido lá desde Allan Kardec, e Emmanuel cita isso de várias maneiras diferentes, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Esse livro meu que o Alexandre mostrou, da Alma, Corpo Físico, eu trago essas teorias, procuro dar uma incrementada naquilo que já foi dito, com alguns dados publicados mais recentemente, para mostrar que isso não é a gente não está tirando da manga essa história, né? Quer dizer, isso realmente existe, tá? Então, a gente está vendo essas coisas de uma maneira diferente, tá? A gente está vendo a estrutura tetradimensional, que seria mais especificamente dupletérico, né? O nosso corpo físico é uma cópia do duplo etérico. Geralmente a gente inverte esse raciocínio, mas na verdade o duplo etérico ele é produzido pelo perispírito, né? E baseado nas possibilidades dos genes que nos foram oferecidos pelos nossos pais, ocorrem algumas mutações e o desenvolvimento do nosso corpo físico usando como molde o duplo etérico, tá? Esse conceito de perispírito, que foi exarado por Allan Kardec, ele recebeu alguns outros autores que também desenvolveram esse mesmo raciocínio. Quando eu escrevi a Reencarnação como Lei Biológica, eu fiz uma pesquisa, eu achei mais de 22 sinônimos para perispírito, né? Mas eu trouxe aqui para vocês duas hipóteses, duas teorias ou dois sinônimos que são muito atuais. Um é o modelo organizador biológico, do Dr. Hernani Guimarães, né, que todos nós espíritas conhecemos bem, e o conceito de campo biomórfico, que foi trazido por Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, tá? Então, esses dois, eles já trouxeram elementos que confirmam a ideia do perispírito como uma estrutura tetradimensional de comunicação entre a mente e o corpo físico. E é justamente nessa estrutura que a gente vai encontrar o sistema de orientação
distribuição e diferenciação celular, né? Que é o que está faltando para a embriologia entender como é que essas células se diferenciam e como é que elas encontram o seu lugar. Como é que elas sabem dimensionalmente, né? Se elas vão para trás, para frente, para cima, para baixo, onde elas vão se colocar, ao lado de quais outras células elas vão se colocar para formar aquele tecido, aqueles tecidos para formar aqueles órgãos, os órgãos para formar os sistemas e os sistemas para formar o organismo completo, tá? Então, a gente precisa desse sistema de comunicação para transmitir informação de estrutura e função, tá? São essas duas coisas que vão acontecer. Bom, se a gente entendeu isso, né? Se a gente entendeu como é que essas coisas funcionam, e eu coloquei de uma maneira bastante superficial, obviamente, aí agora nós vamos entender a questão do câncer, tá? A gente vai tentar entender essa fisiopatologia. Então, o que é uma neoplasia? O que é um câncer? A neoplasia, ou as neoplasias, né? Eu gosto sempre de frisar isso, sabe, gente? Se alguém chegar para vocês e falar assim, foi descoberta a cura do câncer, você pergunta de qual câncer? Se ela não souber responder do câncer, de todos os cânceres, é mentira. Porque, por exemplo, no esôfago, se você tiver um câncer de esôfago, você pode ter pelo menos, são 2 cânceres diferentes, são 2 doenças diferentes. O câncer, a gente fala câncer, é um grupo de doenças neoplásicas, tá? A neoplasia, o nome neo de novo, plastos, nova formação. A neoplasia é uma formação de células desorientadas. Ou seja, o que aconteceu com aquelas células? Por algum motivo, elas perderam o canal de comunicação mente-corpo. E essa comunicação, uma vez interrompida, como eu disse antes, essas células vão regredir. Elas vão voltar para o seu estado original de indiferenciação, tá? Tanto que a gente já sabe, né, em oncologia, quando você faz a biópsia e você vai diferenciar ali o que está, qual é o tipo celular e tal, a gravidade do câncer, da neoplasia, ela é dada pelo grau de indiferenciação do tecido. Ou seja, vamos supor que eu tenha um tumor do estômago, né? Aí eu vou pegar biópsia daquele tumor. Quanto mais diferente aquelas células forem das células do tecido que elas tiveram origem, ou seja, da mucosa do estômago, quanto mais diferente da mucosa do estômago aquelas células são, mais indiferenciado é o câncer. E quanto mais indiferenciado é o câncer, mais agressivo ele é. Porque as células, elas não só perdem a sua função e a sua forma, como elas perdem a sua orientação de espaço, né? Então, a estrutura do tecido é perdida e depois essas células, elas se soltam da estrutura do tecido, soltam do tumor e elas vão formar ilhas em outros lugares, que a gente chama de metástase. A metástase pode acontecer por extravasamento dentro do próprio órgão, vai invadindo outros tecidos e órgãos adjacentes. Ela pode cair na circulação sanguínea, né, e parar no coração, no pulmão, no fígado, no cérebro, ou ela pode cair no tecido linfático, e aí ela vai contaminar os gânglios linfáticos, vai formar aqueles caroços e as contaminações, que são as metástases. Quanto mais indiferenciado. Então, percebam que é uma relação direta. Quando a gente tem um tumor benigno, por exemplo, no tumor benigno, a célula perdeu a estrutura. Ela desfez a estrutura do tecido e formou um tumor, uma bolinha ali. Mas quando você vai analisar aquela célula, ela é muito parecida ou exatamente igual à célula da qual ela teve origem. Ela só não sabe aonde que ela tem que ficar, mas ela continua sendo a mesma célula, tendo o mesmo grau de diferenciação. Então, é um tumor benigno. Quando ela perde essa diferenciação, já é um tumor maligno, né? E esse tumor maligno vai se tornando mais grave quanto menos parecido com o tumor, com o tecido original da onde ela teve origem, tá?
Então, quanto mais indiferenciado o tumor, mais grave a neoplasia. Quando essas células perdem esse canal de comunicação, elas vão se multiplicar de uma maneira descontrolada e vão perder as suas características próprias de células diferenciadas. O grau de especialização da célula vai embora, tá? Aí, o segundo passo, elas perderem a orientação de espaço. E aí elas vão destruir a estrutura do tecido, né, que vai formar o tumor, né? E vão perder a orientação de local, dando a metástase, né? E, obviamente, elas perdendo a sua estrutura, diferenciação, a estrutura do tecido e se metastatizando, elas perdem a função. Elas deixam de ter a função que elas tinham originalmente, tá? Isso tudo por quê? Porque houve perda ou interrupção da comunicação daquelas células com o modelo organizador biológico, como queria o Dr. Hernán Guimarães, né? Ou o campo biomórfico do Rupert Sheldrake, ou o duplo etérico do espírita, tá? Mas e daí? Como é que isso aconteceu? Por que perdeu essa capacidade, né? Por que de repente, essa célula não conseguiu mais receber a orientação? Bom, aí entra aquilo que nos explicou o Luiz e também o Dr. Dias da Cruz. Existe uma ruptura daquilo que o André Luiz chama de tecido fisiopsicossomático. Eu já li todas as frases que o André Luiz usou essa palavra, e eu estou plenamente convencido que quando o André Luiz fala de tecido fisiopsicossomático, ele está falando do duplo etérico, tá? Ou, de uma maneira mais genérica, mais global, ele está falando de perispírito, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: existem situações em que esse tecido vai ser rompido, tá? E ele chama isso de traumas causados pelas violências da alma. Aí a coisa começa a ficar interessante. Porque, assim, quem é que vai produzir um trauma no seu perispírito? Quem é que tem essa capacidade? Exclusivamente você. Ninguém pode alterar o seu perispírito a não ser você mesmo. A orientação que vem da sua alma, uma orientação equivocada, é que gera o transtorno perispirítico, que vai gerar o transtorno do duplo etérico, que vai esgarçar esse tecido fisiopsicossomático e vai acabar abrindo espaço. E essas células que estariam naquele espaço que foi rompido, elas perdem a sua capacidade de orientação, né? Elas já não sabem mais o que elas devem fazer. Elas vêm interrompido aquele fluxo de informações que ela recebe constantemente, tá? Então, nesses momentos, o que vai acontecer? Essas células perdendo, apesar de elas estarem dentro do nosso corpo, elas ainda fazerem parte do nosso organismo, esse elemento tetradimensional, que é o duplo etérico, se rompendo, elas perdem essa capacidade de captar a informação e elas vão começar a perder a sua orientação. Então, o que elas vão fazer? Elas começam a se multiplicar e elas vão transbordar o tecido fisiopsicossomático. Então, quando eu penso nisso, eu imagino o seguinte: antigamente, tinha uma coisa que a minha mãe usava bastante que se chamava meia, aquelas meias de nylon, né? E eu lembro que era uma tragédia aquilo, porque qualquer coisinha encostava na meia, desfiava a meia. E aí a minha mãe colocava aquilo e não podia chegar perto dela porque ela tinha medo de enganchar a meia calça, né, de nylon em algum pontinho e esgarçar. E aquilo não devia ser barato, né, porque era um medo de esgarçar. E eu fico imaginando uma meia daquelas de corpo inteiro, né? Então, assim, tem uma meia daquelas que forma o seu fígado, tem uma meia daquelas que forma o seu estômago, tem uma meia daquelas que forma a sua pele, os ossos e assim por diante. São vários compartimentos formados por essa meia elástica, tá? Quando você gera uma violência da alma, né, que é você que está gerando aquela violência, na medida em que você
pensa ou faz mal a alguém, e olha só que interessante isso. Aí o que vai acontecer? Essa meia, ela esgarça. E aquelas células que estavam lá dentro, certinhas, guardadinhas, na posição certa, fazendo o que elas têm que fazer, elas vão extravasar por aquele buraco, por aquele esgarçamento. Para você imaginar isso, imagina como um vaso sanguíneo que foi cortado e começa a ter hemorragia, sangramento. Né? O sangue vai saindo de dentro do vaso até que vai se formar uma espécie de um trombo, né? Ou um trombo para interromper o sangramento. O próprio sangue, ele começa a aglutinar as plaquetas e tem todo o processo da coagulação para fazer um tampão, para parar a hemorragia. Então, você imagina isso nessa meia de nylon aí, né? Acho que é uma meia de seda, se não me engano. O que você vai fazer? Esgarçou. As células começam a sair e elas formam uma espécie de um trombo, que é o tumor daquelas células indiferenciadas que perderam capacidade de estrutura e de função, tá? O objetivo daquilo não é te punir, é reencontrar o equilíbrio, né? Aquele equilíbrio foi perdido com aquele esgarçamento, tá certo? Então, eu acho muito parecido, né? Como eu entendi esse processo, muito parecido com o processo do sangramento, da hemorragia, né? E aí, o que acontece? Aquelas células que extravasaram, elas também vão começar a se descolar do tumor original e elas vão seguir caminhos para se instalar em outros espaços dentro do corpo físico, tá? Elas já não estão mais ligadas ao esquema tetradimensional do dupletérico. Aquilo foi rompido, aquelas células vazaram, elas extravasaram por ali. Então, a gente pode considerar esse processo da formação do tumor, do câncer, como uma tentativa de restituir uma lesão provocada no seu tecido físico-psicossomático. E ela foi provocada como? Quando você praticou uma violência da alma. Você praticar a violência da alma significa você fazer o mal ao outro, você descarrilhar da lei divina, você se desorientar da lei do entropismo, que é a lei da ordem, né, da organização. Então, toda vez que a gente sai da lei de amor, toda vez que a gente descarrilha, né, através dos nossos arrobos de primitividade, a gente está produzindo uma violência da alma, né? É como se eu estivesse dando um soco em mim mesmo, né? Eu costumo falar muito isso. A gente ter raiva, ter ódio, né? E a palavra mágoa, eu acho que combina muito bem com isso, porque mágoa vem de má água, né? Quando você tem mágoa, você está tomando o veneno para o outro morrer, né? Você toma o veneno na esperança que o outro morra. E o outro só vai morrer se ele tomar o veneno dele. Então, o meu conselho do mal é sempre esse. Se você não gosta de alguém, avisa ele que você não gosta dele. Porque senão você corre o risco de você não gostar dele sozinho e ele continuar gostando de você. Aí só você vai passar mal. Né? Porque é você que está produzindo a sua toxina. E essa toxina vai te incomodar, vai te intoxicar. E o antídoto para essa toxina se chama perdão. Por isso que eu falo que o perdão, quando eu perdoo o outro, na verdade, o primeiro beneficiado sou eu. Se é que o outro vai perceber que eu perdoei. Às vezes a pessoa, você fica com raiva e perdoa, a outra nem percebeu que você se ofendeu. Né? Mas a verdade é essa. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender de uma maneira bastante lógica que um ponto de partida para essa neoplasia, para esse câncer, é a minha própria atitude, os meus sentimentos, a maneira como eu levo a vida. Entende? E essa ruptura, ela pode acontecer de maneira imediata, né? Então, eu faço a violência contra a minha alma nessa encarnação, e nessa encarnação eu vou ter o câncer. Ou pode ocorrer em dois tempos. Por exemplo, eu fiz alguma violência contra a minha alma em uma encarnação anterior, eu esgarcei ali meu perispírito, mas eu não tinha os outros fatores para corroborarem com o câncer, né? Porque não é só isso que provoca, eu tenho todos os outros fatores biológicos que a gente vai citar rapidamente.
e o que acontece, não vou ter o câncer naquela encarnação. Quando eu reencarno, aquela lesãozinha perispírtica está lá, né? E aí eu tenho duas possibilidades. Ou as minhas atitudes nessa encarnação corrigem aquilo, eu vou serzir aquele esgarçamento lá e vai resolver o problema, ou eu vou piorar, eu vou agravar, ou eu vou recidivar aquilo que eu fiz na outra vida e vou voltar a ter aquela lesão, e aí eu desenvolvo o câncer, tá? A própria experiência do câncer é uma oportunidade de refazimento. Então, a gente vai ter ali essas coisas acontecendo, tá? No André Luiz, eu encontrei algumas coisas interessantes. Eu vou ler esse pedacinho para vocês. Ele diz assim, o André Luiz: perturbações e prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular, tá? Então, vocês veem que o que eu falei para vocês não saiu da minha cabeça, André Luiz, eu só interpretei o texto dele. E ele continua: desarticulando, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido. Aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz traz essa etiopatogenia para a neoplasia, né? Para o câncer. Etiopatogenia significa origem da doença, tá? E assim a gente entende como o André Luiz está trazendo essa relação entre aquilo que a gente faz para os outros, a maneira como nos comportamos, os sentimentos que nós temos e as consequências que isso vão produzir em nós mesmos, tá? Então, a fisiopatologia da doença, né, que seria os mecanismos de geração da doença, seriam mais ou menos os seguintes, né, segundo o André Luiz. São aqueles fatores que agem sobre o perispírito. Quem age sobre o perispírito é a alma, né, ninguém mais. E assim, quem produz a lesão no perispírito é a própria alma, através de autoflagelação. Então, eu mesmo produzo o problema, né? E aí eu vou ter que sofrer as consequências daquilo que eu fiz para me corrigir. Tá? Então, também não é um castigo, nem é uma punição. É uma oportunidade. Dias da Cruz, em Instruções Psicofônicas, ele tem um texto que também corrobora com aquilo que traz o André Luiz. Eu vou ler esse parágrafo para vocês. Ele diz assim: toda vez em que nos tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e morte, que se voltam fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no ímã. Então, ele está dizendo que, como disse André Luiz, nós mesmos, né, quando a gente desenvolve a cólera, a crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, é nessas horas que a gente atrai como se fosse um ímã as doenças. Em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. E aí ele termina assim: toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, o Dias da Cruz repete a imagem que o André Luiz trouxe de ruptura, de dilaceração, de esgarçamento, né? E é nesse esgarçamento, nessa ruptura, que vai ser interposto, né, o câncer. E a explicação que eu encontrei é exatamente essa que eu dei para vocês no início. É ali que está acontecendo a comunicação mente-corpo. É ali que as impressões da alma estão incidindo sobre aquelas células através do filtro da biologia e da genética, para que aquelas células tenham determinados comportamentos. Uma vez que é perdido isso, uma vez que eu rompo essa comunicação, essas células desorientadas se transformam nos tumores cancerígenos, tá?
E quem é a causa disso? É o desamor, né? A nossa incapacidade de amar, a nossa dificuldade, que é gerada, na maior parte das vezes, se não em todas as vezes, pela nossa vaidade, né? Eu tenho uma ideia que até a nossa autoestima, ela é servida pela nossa vaidade. E quando a gente tem qualquer dificuldade ao nosso redor, a gente transforma isso em raiva, né? Em ira, tá? Então, o tecido fisiopsicossomático, que foi descrito aí por André Luiz, né? Quando ele é rompido, eu perco o controle sobre a multiplicação das células, sobre o seu grau de diferenciação e sobre a sua posição. E essas células vão transbordar a partir daquele ponto de ruptura e vão provocar o tumor, assim como acontece no sangue, né? Naquele exemplo que eu dei da coagulação. E é um efeito de ação e reação. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte: quanto maior o grau de lesão, maior o trauma e mais difícil a recuperação. Então, quanto mais grave for a violência que eu produzir na alma, mais difícil vai ser a minha recuperação. Mais grave vai ser aquela lesão. Então, se eu provocar uma lesão pequena, através de um desalinho, eu não vou ter um câncer, eu vou ter um tumor benigno, né? Se eu aumento o grau de violência, eu vou ter um câncer, mas pode ser um câncer bem diferenciado, que eu vou conseguir um tratamento e cura. Se for um grau de violência maior, eu vou ter uma diferenciação, uma indiferenciação maior, né? Uma maior perda da comunicação e vou ter os cânceres mais graves, tá? Lembrando sempre que a gente pode ter isso em 2 tempos, certo? Pode ser que eu tenha um câncer nesta vida que eu herdei, que eu preparei na vida passada, né? E a reversão desse processo também é verdadeira. Eu posso ter tido um trauma, uma violência perispirítica no passado por alguma coisa ruim que eu fiz, e aí eu me arrependo, e nessa encarnação eu trabalho, né, e acabo restituindo esse perispírito, ele fecha aquela brecha, aquele esgarçamento, sem que eu precise desenvolver o câncer, tá bom? Para tudo, em medicina, para que a gente desenvolva qualquer entidade mórbida, qualquer doença, a gente tem que ter 2 coisas. Primeiro, um fator predisponente e segundo, um fator desencadeante, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo, às vezes eu já trago, né, de uma vida passada, um fator predisponente. Mas para eu ter o câncer nesta vida, eu preciso ter um desencadeante, né? E dos fatores todos que vão gerar o câncer, a gente tem os fatores infecciosos, que já foram identificados, a gente tem os fatores ambientais, né? Alguns tipos de elementos que podem provocar câncer, que a gente se contamina com a poluição, alguns hábitos, né? Oncogenes, a gente sabe que existem alguns genes que são predispõem a gente a ter determinados tipos de câncer, mas os fatores emocionais que já estão sendo aceitos de uma maneira mais tranquila pela medicina clássica, mas eu tenho para mim que este mecanismo fisiopatológico espiritual que eu trouxe para vocês hoje, talvez seja um dos mais preponderantes, tá? Porque dentro dele eu posso já ter tantos predisponentes quanto desencadeantes. Vamos supor que eu traga de uma vida anterior um esgarçamento no meu perispírito por uma violência da alma que eu produzi lá atrás. Nesta vida eu vou ter o câncer se eu não corrigir, se eu tiver novas atitudes nesse mesmo sentido. Aí sim eu vou ter o fator desencadeante e vou juntar os 2 e acabo gerando a doença, tá? Voltando à evolução em 2 mundos, André Luiz diz assim: quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Ou seja,
tanto a sua alma que produz a doença, como a sua alma que cura a doença. Não é? A doença nada mais é que um elemento de reação à sua ação. Então, eu cometi uma ação e vem uma reação. Isso é para o bem e para o mal. Né? É aquela velha história. O plantio é optativo, a colheita é obrigatória. Se eu plantei o bem, eu colho o bem. Se eu plantei o mal, eu colho o mal. Isso não é castigo de Deus, isso não é nada, isso é ação e reação. Não é? É a consequência daquilo que eu fiz no passado. Agora, se eu mudo a minha trajetória, né, eu posso corrigir esses erros do passado. Então, não é obrigatório que eu tenha a doença para eu me corrigir, tá? Aquela doença vamos chamar assim, de um atalho para que eu ache, né, para que eu encontre uma forma mais curta, mais rápida, né, de eu reconstituir o meu perispírito. Isso vai depender muito do meu autoconhecimento, do meu nível de conhecimento sobre esse tipo de situação, de saber que aquilo que eu faço para o outro tem efeito direto em mim, né? Antes de chegar no outro, o que eu penso harmoniza ou desarmoniza a mim mesmo, né? Por isso que eu falo, avisa o outro que você está pensando mal dele, porque a sua única chance de prejudicar ele é ele querer prejudicar você. Né? É assim que funciona. Então não adianta nada eu querer mal do outro e o outro gostar de mim. Eu só estou produzindo mal para mim mesmo, né? Eu faço veneno, tomo veneno, fico esperando o outro morrer, mas quem vai morrer sou eu. Não adianta, tá? Então, essas lesões provocadas tanto nesta encarnação quanto nas encarnações passadas, elas vão precisar de uma ação que pode ser emocional, pode ser do meu próprio espírito, que está já se reencontrando e resgatando seus valores, ou então a doença que vai aparecer para produzir aquele coágulo que vai conseguir sanear aquele meu tecido físico-psicossomático, né? Vai fazer o pontinho lá, que às vezes minha mãe fazia na meia de seda, para tentar salvar a meia que tinha esgarçado, né? Então, a gente vai concluir assim. As neoplasias, os cânceres, não são castigos ou punições divinas. Tá? Aliás, nenhuma doença é. São processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual. Assim como a coagulação impede a exsanguinação, o choque hemorrágico, e dá início a um processo de cicatrização, os tecidos, após um trauma no perispírito e lesão desse perispírito, eles também vão produzir esse processo de reconstituição ou reestruturação do nosso perispírito. Né? A gente tem hoje uma série de possibilidades. Né? A medicina, nesses últimos 30, 40 anos, ela avançou muito mais na sua capacidade diagnóstica do que propriamente na sua capacidade de tratamento. Claro, algumas coisas evoluíram bastante no tratamento, mas hoje a gente tem muito fortemente as questões do diagnóstico. E uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, eu sou de uma época, quando eu fazia a pós-graduação, eu estava fazendo o meu doutorado, os oncogênios estavam na moda. E os materialistas, eles afirmavam, né? Se você tem um oncogênio, você vai ter aquele câncer. Então, se a gente descobrir como desligar aquele oncogênio, você não vai ter o câncer. Foram descobertos mais de 80 oncogênios, né? Deve ter mais já. Nessa época, já tem bastante tempo. Deve ter muitos outros que foram descobertos de lá para cá. Mas uma coisa que ficou muito clara, e hoje já ninguém mais discute isso, é o seguinte: você pode não ter o oncogênio e ter o câncer, ou você pode ter o oncogênio e não ter o câncer. Então, a genética, ela não é determinística. Ele é um fator predisponente. Eu preciso associar esse fator predisponente ao fator desencadeante. E como no início das nossas divisões celulares, quando a gente encarna lá como zigoto e depois começa o nosso processo embriogênico, muitas mutações gênicas são produzidas ali. E essas mutações não são aleatórias. Elas são produzidas por nós mesmos, pelas nossas impressões do passado, né? É claro que você não vai
conscientemente produzir uma mutação gênica. Ah, eu vou lá mutar o gene 27BL. Não, não é isso. Você digere todo dia o seu almoço e você não é obrigatoriamente um bioquímico, né? Para saber quais enzimas que vão digerir quais nutrientes. Mas o seu estado de espírito, a maneira como você está, aquilo que você está sentindo, o seu grau de evolução, tudo isso são fatores que vão impactar naqueles genes que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Ali, você pode receber genes oncogenes e anular esses oncogenes. E eles não serem nenhum fator predisponente. Ou você pode, pelo contrário, produzir oncogenes que não estavam ali. Ou esses oncogenes fazerem parte do seu estojo de genes, mas eles nunca se manifestarem porque você vai inibir esses genes, você vai metilar esses genes. E eles não vão se manifestar. Né? Então, como o próprio Dr. Kazuo Murakami falava, você é capaz de ligar e desligar os seus genes. Você pode ligar os genes positivos e ser mais saudável, mais capaz, e pode desligar os seus genes negativos e não ter determinadas doenças. Ou o contrário. Você pode desligar genes benignos e ligar genes malignos. Essa capacidade de expressar ou não expressar os genes é uma capacidade que você tem durante toda a sua vida. Então, não é só os genes que você herdou, mais os genes que você produziu por mutação, e aquilo lá é determinístico. Quer dizer, essa minha encarnação vai ter que seguir nesse trilho. Não. Essa é uma base, mas você consegue ligar ou desligar esses genes e produzir coisas boas ou más, né? Consequências boas ou más para o seu organismo. Além dos hábitos, obviamente. Então, se eu for fumar, o fumo é um fator desencadeante para câncer. Para câncer de pulmão, para câncer de esôfago, para câncer de pâncreas, né? Para câncer de boca. Todos esses cânceres são produzidos pelo cigarro, tá? Se eu fumar, então eu vou ter esse câncer? Se eu não morrer de outra coisa antes, sim. Mas aquele é um fator predisponente. Se eu já tiver um gene predisponente que eu trouxe lá da minha embriogênese, com certeza eu vou ter o câncer. Mas se não, aquilo vai produzindo alteração celular, até que em um determinado momento o câncer vai aparecer. Né? Aí, a violência da alma que você está produzindo é contra você mesmo, também, de novo, né? Mas aí com um hábito que você sabe que é ruim, que você sabe que é gerador de câncer, mas ainda assim você usou. Né? Como se fosse o que o André Luiz foi acusado de um suicídio inconsciente, né? Quer dizer, isso pode acontecer e acontece. E com outros fatores também, como o álcool, ou como determinados outros agentes carcinogênicos. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é relativizar os fatores que estão envolvidos na gênese do câncer, né? Além dos genes, que a gente já sabe que, obviamente, existem fatores, mas eles são predisponentes, eles precisam de um fator desencadeante. Além dos agentes oncogênicos, né, os agentes cancerígenos que a gente entra em contato no meio ambiente, que são fatores desencadeantes, mas eles precisam ter o fator predisponente ativo, né? Então, então eu nasci com esse gene e fumei, eu vou ter o câncer. Provavelmente. Mas se você desligou esse seu gene do câncer de pulmão, né? Então, pode ser que você demore mais para ter o câncer de pulmão, mesmo fumando. Mas são fatores, vários fatores juntos, que nem aquelas setinhas que a gente fazia na aula de física, né? Para tirar o vetor. Então, a resultante. Então, você pegava os vetores, que eram várias setinhas, cada uma apontando para um lado, e depois fazia o cálculo para saber qual era a resultante daqueles vetores. Bom, a resultante é o produto final desses vários fatores. E eu tenho para mim que essa questão espiritual é um dos principais fatores. É um dos vetores com mais peso, né, para determinar essa resultante, que é o câncer. Tá? Eu sei que eu falei meio correndo e são coisas bem específicas, mas eu quero encerrar a minha fala para a gente ter a oportunidade de ouvir as perguntas, né?
e ver se a gente consegue aprofundar dentro daquilo que é de interesse maior para vocês, em vez de ficar divagando aqui em questões técnicas que às vezes não interessam. Então, eu agradeço a oportunidade, a paciência de vocês e estou à disposição para as perguntas. Excelente, doutor Décio, sempre com muito didatismo, nos trazendo um conhecimento muito válido a todos nós. E impressionante, né, como o André Luiz trouxe, traumas causados pela violência da alma, né? Muito interessante. Genial, né? Eu lembro até uns relatos das filhas do Peixotinho, né, que é aquele médium de materialização e de cura, que embora ele tenha conseguido fazer parte da cura de muitas pessoas, inclusive com câncer, ele diz que a maior cura dele foi uma moça que não foi curada fisicamente, mas a transformação da alma foi evidente, né? Então, que é o grande ponto, né? Seja a pessoa eliminando o câncer em vida, né, fazendo ele regredir, ou então levando para o outro lado essa transformação, né, que a gente trouxeste. Temos Alexandre, eu muitas... chamo isso, sabe, quando isso acontece, eu falo que o paciente morreu curado. Morreu curado. O câncer curou ele, né? E às vezes essa cura espiritual não dá tempo de reverter o câncer físico, mas ele está saudável, agora aquela alma está curada, ela vai para a próxima zerada, né? Dentro daquela noção de uma descarga no corpo, né? Seja para ser equilibrado em vida, seja para descarregar e ir embora. É isso, né? aí. Bastante interessante. Temos muitas perguntas, eu já vou trazer elas aqui, já para não perdermos tempo. Temos aqui Adriana Correia, nos traz o seguinte: boa noite a todos. Doutor Décio, o câncer tem princípio na mente doente? O bom humor pode tornar a pessoa imune às doenças? Gratidão. Adriana, o princípio da mente doente, eu acho que sim. Que assim, quando é que a gente vai ser saudável? O dia que a nossa alma estiver bem, né? E eu não sei, eu acho que nesse nível evolutivo que nós estamos, isso é muito raro, né? Quando a gente encontra uma pessoa assim, Chico Xavier tinha a alma, era saudável, tinha a alma em harmonia, né? Mas quem de nós pode dizer isso, né? Mas você falou uma coisa interessante. Eu tenho certeza que o bom humor melhora a imunidade. Não sei se torna imune, mas melhora a imunidade. Aliás, tem alguns trabalhos que mostram isso. A interleucina 6 e alguns fatores que expressam a nossa capacidade de se defender contra agentes infecciosos, quando você tem bom humor, melhora muito, né? Então, o Muttley, né, aquele cachorrinho reclamando o tempo todo, né? Ou então aquele outro da Hanna-Barbera, né, a hiena, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, tá sempre reclamando. Esse daí tem uma tendência maior a adoecer, né? Isso eu não tenho dúvida. Quando você tem bom humor, quando você é mais otimista, a chance de você adoecer é menor. Excelente. Vamos agora aqui para a Yara Argolo. Então já trazemos estas células destinadas ao câncer? Posso mudar esse destino? Não, Iara, não trazemos não. Na verdade, essas células elas estão lá, são os animáculos infinitesimais domesticados, né? Elas não estão lá para provocar o câncer. Se você desconectar dessas células, aí elas vão virar câncer, né? E você pode sim mudar esse destino. Vamos supor que você traga uma falha no seu perispírito de uma vida passada. E você tem lá um esgarçamento no seu perispírito. Faz a imagem lá da meia, né? Se você tiver uma atitude positiva nessa vida, se você for bem-humorada, se você for otimista, se você corrigir a sua atitude em relação ao outro, você pode serzir aquilo ali e não vai dar câncer, né? Não vai dar câncer, porque você corrigiu aquela falha que estava lá, você cicatrizou aquela falha perispirítica, né? Então, as nossas células não são culpadas, não, né? Nem mesmo os nossos genes. O gene está lá dizendo assim, ó, você tem uma chance de ter esse câncer aqui. O que você vai escolher, sim ou não? Né? E aí as nossas atitudes é que fazem a escolha. Então, dá para mudar, sim, os nossos destinos.
Inclusive, quem já teve câncer, às vezes, dependendo do grau de mudança, de reforma íntima que você gera e do tempo que você tem, às vezes dá tempo de regredir até o processo cancerígeno. A gente já viu isso mais de uma vez, né, no meio espírita, alguns trabalhos, inclusive, publicados, de tumores graves, de cânceres agressivos que regrediram com curas espirituais, né? Na verdade, a cura espiritual é a tua cura. É você mudando esse destino aí que você perguntou, né? Isso é possível sim, tá bom? Vamos seguindo, temos mais umas 6 ou 7, então a gente dá uma aceleradinha dentro do que der para responder, claro, né? Uhum. Mas, e nos tumores hereditários, como podemos explicar? E em crianças, seriam resgates? Muito boa pergunta, Fabiane. É exatamente o que eu estou falando. Vamos supor, ele produziu um trauma na alma dele, extremamente grave, só que ele não teve o câncer naquela vida. Mas o trauma está lá. O tecido físico psicossomático está lesado. Na hora que ele vai reencarnar, ele imediatamente já produz aquela lesão. Então, aqueles cânceres de recém-nascidos, de crianças pequenas, bebezinhos, eles seriam explicados assim, né? Além das questões gênicas, né? Dos genes. Mas é como eu te disse, o gene sozinho não faz o câncer, tá? Então, na verdade, às vezes aquela encarnação é só para aquilo. Ele produziu uma lesão perispirítica tão grave que ele vai precisar de uma encarnação só para fechar aquele buraco, ele desencarna ainda bebê, para na próxima ele conseguir ter uma encarnação mais duradoura, né? Para explicar isso daí, sem falar em Deus justo, né? Sem falar em reencarnação. É uma das coisas, quando eu sou de família católica, e antes de conhecer o Espiritismo, eu vi aquelas crianças nascerem mal formadas, né? Eu já era acadêmico de medicina. Uma vez eu acompanhei o parto de um ciclope, né? Uma criança nasceu só com um olho no meio do rosto, uma coisa horrível. E eu falava assim, que Deus é esse? Se essa alma acabou de vir, né? Como é que ele foi tão cruel com essa alma? E o que eu fiz para merecer poder estar aqui fazendo medicina? E essa outra alma foi criada pelo mesmo Deus e sofrendo desse jeito? Não tem como, né? É só a gente ler O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que ele faz a comparação muito clara dessas doutrinas, né? E como a gente não tem outra maneira de entender um Deus infinitamente bom e justo, uma justiça divina, e ter alguma lógica na nossa vida se não for pensando na reencarnação. Excelente. Inclusive, vou botar uma das perguntas tá mais para o final, que tem a ver com isso. É um comentário, né? Juarez coloca, doutor, o dogmatismo religioso é um obstáculo a essas verdades. E ele continua aqui, ó. Falar dessas verdades sem reencarnação é quase impossível. Exatamente. Juarez, você sabe que uma das bandeiras que eu levo, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, é a reencarnação como lei biológica, né? A reencarnação não é um conceito religioso, é uma lei biológica. É uma lei biológica. E existem evidências científicas disso, né? Lembranças de vidas passadas, né? Dr. Ian Stevenson fez um trabalho magnífico, a vida inteira dele dedicada a isso. Ele produziu um livro com mais de 2.600 casos de lembrança de vida passada, né? Então, todas essas questões, eu acho que no futuro a nossa sociedade vai aceitar, independente de qual religião, né? Porque é uma lei biológica, portanto, uma lei divina, e é perfeita e imutável por isso, né? Inclusive, Décio, esse termo, a reencarnação como lei biológica, é utilizado no livro Memórias de um Suicida, né? Que um dos sábios hinduístas trazem isso a Camilo, ele chama a lei biológica da reencarnação. Mas o materialismo tem que ainda pedalar para chegar lá, visto que nas discussões acadêmicas, às vezes se discute se a biologia seria uma lei da natureza, olha só. Está um pouco atrasado, né? Olha aqui, o Rubens traz uma colocação aqui, em duas falas, né? Doutor, eu tenho notado que pessoas muito instáveis mentalmente, que mudam de conduta constantemente, o cérebro tem dificuldade de assimilar tais condutas e elas acabam adquirindo doenças degenerativas. Daí ele continua aqui, ó. Algumas degenerações celulares.
eu tenho notado em pessoas com uma inconstância mental no dia a dia. Deve ter alguma relação ou não? É interessante o que você fala, Rubens, que assim, a minha pergunta é, essa instabilidade, ela é da alma ou é do cérebro? Né? Porque se eu tenho um cérebro danificado, que não me permite entrar em contato com a realidade, que não é realidade, né? O plano físico é uma ilusão, mas assim, se eu tenho o meu canal de relação com o plano físico defeituoso, então essas minhas instabilidades, elas são geradas pelo meu cérebro defeituoso. E se isso é desse jeito, é porque eu tenho uma causa em outra vida, né? Agora, se eu tenho um cérebro saudável e eu danifico ele ao longo da vida, porque eu, espírito, sou inconstante e confuso, então eu vou sofrer as consequências disso para eu aprender, né? Então eu acho que pode ter relação, sim, como a gente já falou anteriormente, as emoções, né? Os pacientes deprimidos, eu fiz um trabalho para apresentar no Congresso Internacional da Associação Médico Espírita sobre a imunidade e a espiritualidade. E eu encontrei um monte de artigos científicos que mostram isso. As pessoas mais equilibradas, mais felizes, são mais saudáveis fisicamente. As pessoas que cultivam a espiritualidade, que têm a transcendência, são pessoas que adoecem menos. Então, o Helen Kenning, ele no livro dele, A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, ele traz um trabalho que foi feito por uma meta-análise que mostra que as pessoas que são espiritualizadas, elas vivem cerca de 7 anos a mais, elas adoecem muito menos e quando adoecem se recuperam mais rápido do que as que não acreditam, né? Eu acho que é por isso que a indústria farmacêutica ataca fortemente a questão da espiritualidade e os convênios de saúde estão incentivando, né? Porque o que o convênio quer? Que você dure mais e não adoeça, porque assim você paga e não gasta. E o que a farmácia quer? Que você fique doente e consuma os remédios deles. Então, para a farmácia, não reze, não seja espiritualizado. E para o convênio, sim, vá na igreja, reze, medite e seja equilibrado, porque aí você não vai adoecer, né? Vamos seguindo. Falar em multiplicação celular, tá multiplicando as perguntas, né? Mas nós vamos conforme dá, né? Dentro do tempo. Fica tranquilo, Décio. Olha aqui, ó. Boa noite, doutor Décio. A Vanessa nos traz. Na sua visão, qual seria o peso da alimentação e do estilo de vida no surgimento do câncer? É bem importante, né, Vanessa? O tripé da saúde, que eles colocam, para mim, falta uma perna aí, mas tudo bem. Atividade física, sono e alimentação. São os 3 pilares fundamentais da manutenção da saúde física. Eu falo que está faltando o pé da espiritualidade aí, né? Que talvez seja o mais importante de todos. Mas é óbvio que se você se alimenta mal, né? E não é só o que você come, mas como você come, né? Às vezes eu vejo gente dirigindo, comendo um sanduíche, dirigindo. Com certeza aquela refeição não é legal, né? Você comer em pé, o tal do fast food, né? Comida rápida, com certeza não é legal. Não vou nem entrar na questão de que o fast food é comida gordurosa, que você vai tomar refrigerante, não é nem isso. É você comer em pé, comer correndo, comer rápido para retomar as suas atividades. Não tem como dar certo, né? Então, isso daí eu acho que são fatores desencadeantes, viu, Vanessa? Alimentação errada. Ela até continua aqui, né? Porque entendo que enquanto estamos encarnados, precisamos também cuidar do corpo físico de Sim, forma adequada para que ele não adoeça. Não sim. consigo entender o câncer como uma doença ligada exclusivamente ao desequilíbrio do perispírito por questões kármicas. Então, eu também não, Vanessa. Desculpa se eu dei a impressão que sim. Eu estou falando que é um dos fatores. É uma doença multifatorial, tá? E concordo plenamente com você. O Chico tinha uma frase que eu gosto muito. Cuide de seu corpo como se fosse eterno e da sua alma como se fosse terminar amanhã. Né? Dá o que pensar essa frasezinha. E vai ao encontro do que você disse. Também, nós estamos encarnados e esse corpo é nosso veículo de manifestação. Nós temos responsabilidade sobre ele e a gente precisa cuidar bem dele.
Então, volto a dizer, atividade física regular, uma alimentação saudável e sono, né? Um sono restaurador. Se você tiver esses 3 apoios, você vai ter um corpo saudável, tá? Mas para isso você tem que estar em harmonia com a alma. Então, não é a única coisa, tá? Não é a questão espiritual, não é exclusiva, nem para o câncer, nem para nenhuma outra doença, tá bom? Mas é um importante fator que é negligenciado pela medicina. E aqui nós temos, né, a Andrea. Uma dor profunda, como a perda de um filho, pode desencadear um câncer, porque a doença ocorreu a uma pessoa e atribuíram ao luto não superado. Pode acontecer, Andréa. Aí vai ser o fator desencadeante, entendeu? Porque o quadro depressivo profundo, ele diminui muito a imunidade. E existem algumas teorias que dizem que nós produzimos células neoplásicas todos os dias. E essas células são destruídas pelo nosso sistema imunológico, né? Quando você tem um quadro depressivo profundo, você diminui a ação do seu sistema imunológico e aí a chance de acontecer quadros infecciosos neoplásicos aumentam, né? Então, a nossa imunidade é como se fosse uma balança que tem que estar em equilíbrio. Se um lado diminui, aí eu vou ter mais infecção e vou ter mais neoplasia. A AIDS mostrou isso para a gente, com muita clareza, né? Eu era residente, estava terminando minha residência quando teve a epidemia de AIDS, e eu estava em Santos, que foi durante um tempo a cidade com o maior número de casos do mundo. E eu estava lá, vendo isso acontecer. Eles não morriam só de infecção. Você via jovens com 20, 21 anos com doenças cancerosas gravíssimas, né? E se você excitar demais esse sistema imunológico, você vai ter as alergias e as doenças reumáticas. Então, ela precisa estar em equilíbrio, né? Quem dá esse equilíbrio é a alma, né? A alma é que dá esse equilíbrio. Então, se você perde um filho, que é uma coisa brutal, né? Desencadeia um luto e que, se não for muito bem resolvido, né? Precisa de muito auxílio, porque não é fácil, mas você, tendo auxílio, você consegue elaborar esse luto, e só que vai ficar vulnerável, né? Pelo menos no começo vai ficar vulnerável. Aqui nós temos a Bernadette Nonnenmacher, que é, inclusive, uma das palestrantes que vai estar semana que vem, no dia 24, falando sobre meditação e regeneração, né? Ela nos traz o seguinte: doutor, e o que tens a falar sobre as diferentes localizações do câncer? Mama, próstata, ósseos, renais, etc. Boa pergunta, Bernadette. Eu penso muito nisso em relação à frequência vibracional, sabe? Porque aí vai ter a ver também com os chakras, os centros de força. Dependendo da dificuldade que eu tive e que produziu o esgarçamento perispirítico, essa dificuldade vai estar relacionada a uma frequência ou a outra, que vai se afinizar com determinados chakras. E esses chakras estão mais ligados a determinados tecidos e órgãos. Então, acho que tem a ver com isso, né? Na mama, na próstata, nos ossos, no fígado, no intestino. Quer dizer, são órgãos que têm uma determinada faixa vibratória, um espectro vibratório, que está relacionado aos centros de força que alimentam eles. E eu acho que é por isso que eles vão surgir nesses determinados espaços, né? Tem uma colocação, eu vou pulando conforme algumas conexões que o que está dizendo, né? A Daniela tem uma colocação que tem a ver com isso, né? Doutor, é verdade que cada tipo de câncer está ligado a um sentimento ou ressentimento? Eu acho que sim, Daniela. É que não é tão simples assim, né? Que nem a gente estava falando, não é só isso. Tem um monte de outras coisas envolvidas, né? Mas sim, eu acho que tem sim. Porque você pensa assim, às vezes você pega gêmeos univitelinos, que são geneticamente idênticos, tá? Então, geneticamente, eles são clones perfeitos. E você vai observar o comportamento deles, e tem muitos trabalhos que vão nessa linha, você vai ver que, às vezes, um dos gêmeos tem a doença e o outro não, né? Um dos gêmeos tem várias doenças e o outro não. Porque, apesar de eles estarem pilotando o mesmo corpo, os pilotos são diferentes, as almas não são gêmeas, os corpos é que são.
Então, determinados sentimentos ou ressentimentos, como você está colocando, eles podem aumentar a chance de você ter determinados cânceres. Mas não é só isso, tem os vetores que vão ter que determinar a resultante, né? Não é só a questão espiritual, os outros fatores estão envolvidos nisso aí. Mas você imagina se você tem já lá um ressentimento que te traz um quadro depressivo, você já tem um histórico familiar de doença cardiológica, e você tem lá você traz lá um arrependimento do passado de sentimentos equivocados que você teve. Você vai ter problemas cardiológicos, né? Vai ter problemas cardiológicos. Se você, além disso, comer gordura, encher a cara de colesterol, pronto. Entende? Então, não é só uma coisa, né? A gente tem algumas dificuldades, às vezes, de contabilizar quando a gente tem questões multifatoriais. Até porque a gente tem dificuldade de pesar cada uma delas, né? Porque a gente está dando uma linha geral de um mecanismo colocado de maneira genérica. Mas cada pessoa que eu for avaliar, eu vou ter que avaliar cada um desses fatores de uma maneira específica, né? Porque a resultante dele vai ser específica para ele, dependendo dos vetores que agem sobre ele, né? A ciência de viver, né? É um grande desafio, né? Mal estamos entendendo ainda o que é viver e ainda a ciência de viver, como os espíritos trazem a Kardec, né? Vou trazendo mais algumas, a gente já está chegando na hora, né? Temos mais umas. Eu não vou nem contar o número aqui, né? Pode ser mais umas 2, 10. Sim, eu estou à disposição. Claro. Tá? Para a gente não também abusar do nosso palestrante, né? Embora todas sejam muito interessantes, todas as colocações, né? Roseli nos traz: na minha família, minha mãe morreu de câncer, o pai dela de câncer e minha única irmã também de câncer. Existe a possibilidade de eu também ter câncer? Essa questão da recorrência para a genética. Existe, né, Roseli? Existe, tá? E dependendo do tipo de câncer, essa possibilidade pode ser até muito ligada aos genes, né? Então, por exemplo, câncer de mama, a gente sabe que tem um fator genético muito importante. O câncer de intestino tem um fator muito importante. Então, quando você tem vários componentes da sua família, principalmente de primeiro grau, que tiveram essas doenças, você tem que fazer a prevenção delas também, né? Então, colonoscopia para o câncer de intestino, a mamografia, todas as estratégias de prevenção, elas são muito bem-vindas, principalmente quando você tem histórico familiar, tá? Mas não significa que você vai ter, você não está condenada. Você pode ter, então cuide para que você não tenha, né? E mais uma aqui, a Fernanda nos pergunta: boa noite a todos. Doutor Décio, e a depressão e o câncer? Tem muito a Isso ver aí, com as nós estamos anteriores. falando, né? A depressão é um quadro de doença, de tristeza cronificada, que leva a um estado bastante de depressão imunológica, tá? Isso está comprovado, né? Isso já tem vários artigos mostrando. Então, você diminui a sua imunidade e você aumenta a chance de ter câncer. Como você aumenta a chance de ter outras doenças também, não só o câncer, né? As doenças infecciosas também. Tem uma pergunta aqui bastante interessante. O que o doutor acha de um câncer ser curado por cirurgia espiritual? Então, quem cura o câncer não é o espírito que está fazendo a cirurgia, é o que está sofrendo a cirurgia, né? Quando Jesus fazia as curas lá, os milagres, o que ele falava? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Se Jesus não curava, nós vamos curar alguém, né? Nem o cirurgião, nem o médico, nem o médium. Agora, o que está acontecendo lá durante a cirurgia espiritual? Você está fornecendo para aquela pessoa que tem a doença, você está fornecendo um padrão vibratório saudável. É mais ou menos a mesma coisa que o músico que vai tocar o diapasão para dar a nota, né? Então, na hora que você está lá, isso na cirurgia espiritual e na física também.
o terapeuta está te dando um tom. Se você vai aceitar a sugestão do tom e seguir naquela mesma sugestão, aí já é com você, entende? E a minha experiência como médico é a seguinte: tem pacientes que com uma sugestão pequena, eles pegam aquilo e fazem a reforma. Eles não precisam de nada muito extraordinário, porque eles têm uma força de vontade muito grande e uma vontade de estarem bem muito grande. Mas tem alguns pacientes que, por mais que você insista, eles ficam voltando naquele modus operandi da doença, sabe? E aí eles não saem daquilo. E às vezes um estímulo como esse faz com que ele consiga dar aquela decolada, entendeu? Então tem paciente com um passe já fica bom, tem outro que precisa tomar o remédio, tem outro que precisa da cirurgia. E em termos espirituais, uma cirurgia espiritual, ela pode sim ser um processo de reversão de doenças. Eu já vi isso acontecer, né? Como espírita e como médico, eu já vi acontecer. Então, que é possível, eu não tenho a menor dúvida de que é, tá? Agora, quem faz a cura é o doente e não o terapeuta. O terapeuta é um indicador, é um sugestionador, é um indutor. Mas quem faz a cura é o doente.